Olá, estamos iniciando o Tema é Direito. Nós convidamos hoje para vir conversar conosco o delegado Sandro Meiners, que também é professor de Direito Penal e Processo Penal, meu colega aqui na Unifra, para nós conversarmos um pouco sobre a questão da segurança pública e também fazer uma ligação entre a segurança pública na prática e a segurança pública na teoria acadêmica do direito penal e do direito processual penal. Delegado Sandro, seja bem-vindo ao Tema é Direito. É um prazer estar aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre essa temática, que é uma temática interessante, faz parte do cotidiano e de uma forma ou de outra afeta a toda a sociedade, né? Sem dúvida. Todos os temas de segurança pública, eles são intrinsecamente vinculados aos efeitos que sofre a sociedade no seu cotidiano. Sandro, o que se ouve sempre é o seguinte: a insegurança pública está crescendo assustadoramente. O ladrão está solto e o cidadão está enjaulado. A situação do jeito que está não é possível continuar, etc, etc. Por outro lado, nos meios acadêmicos se ouve falar o seguinte, de que é preciso manter as garantias processuais, as garantias penais, etc, etc. E se ouve também dizer de que muito do que ocorre é porque a morosidade processual, os recursos processuais, mas a pergunta que eu faço é a seguinte: você que está nas duas pontas, né? Como um delegado de polícia atuante, que está lá na ponta, combatendo o crime diretamente, e também está na academia lidando com essas questões que são dos direitos humanos, a questão do devido processo legal, da ampla defesa, dos direitos constitucionais. Como é que se faz esta junção na prática? Bem, essa é uma questão bastante complicada, né? Por um lado, nós, como na função de delegado de polícia, né, a gente visualiza algumas problemáticas porque a sociedade quer soluções. Sim. Toda pessoa que foi afetada por um comportamento praticado por alguém, ela quer uma represália. E essa represália ela quer que seja feita pelo Estado. Sim, mas ela não quer ser repreendida, né? Se eventualmente o delegado... Com certeza. A procurar ou fizer uma batida, ele berra, né? Exatamente. Ele quer a repreensão, ele quer a punição, a responsabilização do outro. Do outro. Né? Nunca dos seus. Sim. Né? Então, em primeiro lugar, esse é um problema. Né? Segundo lugar, existe e tem que existir uma garantia para o cidadão, porque rotineiramente pessoas de bem, pessoas que eventualmente se envolvem em crimes, acabam sendo afetadas pelo sistema penal, acabam sendo envolvidos em temáticas da segurança pública. E a pessoa necessita dessas garantias justamente porque, sem elas, o Estado pode abusar, pode ser autoritário, enfim, pode acabar punindo indevidamente ou indiscriminadamente. Se a gente tentar chegar no meio termo, na minha concepção, eu acho que nós temos que fazer duas reformas necessárias. A primeira é uma reforma penal, ou seja, o leque de abrangência do direito penal é muito amplo. O Código Penal contempla muitos comportamentos, muitas condutas que não são de responsabilidade ou não deveriam ser de responsabilidade do direito penal, muito menos da polícia, para solucionar esses problemas. Poderiam ser solucionados por outros campos do direito, por outras áreas, por outros órgãos públicos. Mas não seria o direito penal mínimo propriamente dito, né? Não. Seria um médio. Exatamente. Um direito penal de bom senso. De bom senso. Em que nós tivéssemos, eu gosto de uma expressão do Rogério Greco, que chama-se direito penal do equilíbrio. Ou seja, nós teríamos que ter um direito penal com, vamos dizer assim, protegendo aquilo que é relevante para a sociedade, mas retirando contravenções penais, talvez até alguns crimes contra o patrimônio que poderiam ser resolvidos de outra maneira, crimes contra a honra, que na verdade são questões muito mais de interesse privado do que do interesse do Estado. Então, nós podemos enxugar, podemos reduzir o campo de abrangência. Até porque tem artigos no Código Penal que são praticamente em desuso, né? Com certeza. Alguns capítulos, inclusive. Capítulos inteiros. Alguns crimes de perigo, alguns comportamentos que, na verdade, no campo prático não têm aplicação. Sim. Então, se nós diminuíssemos o leque de abrangência, nós melhoraríamos a atuação do Estado frente à criminalidade que requer uma atuação efetiva Criaria um do foco. Estado. Exatamente. Por outro lado, nós precisamos de uma reforma processual. Aí, antes que eu fale da reforma processual, não podemos nos valer do novo Código Penal, do projeto do novo Código Penal, que, infelizmente, né, eu acho que foi muito mal elaborado, muito mal redigido.
Ele peca porque abranda alguns comportamentos que são graves e peca porque, na verdade, ele passa a dar uma dimensão muito grande para comportamentos de pouca lesividade. Está quase equiparando a lesão de um ser humano à lesão a um animal. Quer dizer, no momento em que nós entramos nesse desequilíbrio sistemático em que nós temos que tutelar mais que aliás, nos crimes ambientais já se verifica, né? Exatamente. Uma ofensa a um jardim é penalizado com uma pena maior do que ofensa ao jardineiro. Exatamente. Né? Então, esse desequilíbrio, isso peca e isso fere a sistemática necessária, em que nós temos que ter uma gradação de proteção. Quer dizer, os bens jurídicos mais importantes merecem uma proteção maior, merecem um apenamento maior. Então, isso está faltando. E o novo código, infelizmente, vai errar muito. Tomara que ele não passe da forma como foi elaborado. Nem parece que foi elaborado por juristas. Mas né? Também isso faz parte do clamor das ruas, né? Mas aí, no momento em que o Congresso, e o Congresso, nós temos esse risco, né? O Congresso, ele vai ao sabor do vento, ele vai ao sabor da opinião pública. Se tiver um forte clamor público, ele vai aprovar do jeito que está. Correto. Né? Mesmo que não sirva para nada. Sim. Né? Mesmo que seja simbolicamente para dizer que está fazendo alguma coisa útil para a sociedade. E aí o que acontece? Nós temos esse problema penal e nós temos um problema processual penal também. Nós temos que ter um equilíbrio, né? Todo Estado, quando ele é muito garantista, protecionista, preservando exclusivamente o interesse individual, esquecendo um pouco dos interesses sociais, que são, nesse caso, representados pelo Estado, e aí eu me incluo como um operador de segurança pública, como um delegado de polícia, que tem que combater a criminalidade, eu vejo que há um desequilíbrio nessa balança. Ou seja, não é que é um excesso de garantias, é que faltam instrumentos para o Estado para investigar melhor, com técnica, obviamente respeitando as garantias dos indivíduos. Então, tem que haver enquanto nós não tivermos esse equilíbrio entre garantias e instrumentos investigativos, punitivos até, nós não vamos ter um estado de equilíbrio necessário para que a polícia possa ser eficiente no seu trabalho, para que a gente possa efetivamente atacar a macrocriminalidade, o crime organizado, porque infelizmente, e nós podemos conversar, Blatz, aqui, né, porque a gente discute isso na sala de aula com os alunos, nós nos preocupamos muito e nós perdemos muito tempo atuando no crime do chinelo havaiana, eu brinco com essa expressão. A microcriminalidade, o criminoso das ruas, o usuário de crack, que na verdade é mais vítima. É mais vítima. Antes de criminoso, ele é um doente, né? E nós estamos trabalhando em cima dessa. Porque é o fato que chega à nossa porta todos os dias, são as vítimas ali clamando, as famílias pedindo providências. E esse a população tem isso no contato físico, né? Exatamente. Então ela se revolta e quer a solução daquilo ali, quando o problema às vezes está muito mais em cima. Exatamente. No momento em que a polícia consegue atuar num outro plano, ou seja, combater aquela criminalidade que efetivamente causa um dano social maior, o desvio de verbas públicas, a corrupção, o tráfico de drogas de grande envergadura, né, de grande monta, aí nós vamos ter um trabalho mais efetivo, de melhor resultado. Esse resultado se reflete a longo prazo, inclusive nas ruas, ou seja, tu diminui, tu tira aquela sensação de impunidade reinante que existe, né? Acho que o Mensalão está cumprindo um pouco esse papel hoje, né? Sim. Tirar um pouquinho da sensação de impunidade, achando que quem começa o cara a dizer assim, se prender os grandões, eu tenho que abrir o olho. Quem é usuário de gravata não sofre responsabilidade penal, né? É verdade. Por isso que eu vim de gravata, entrevistar o delegado hoje envolveu um precavido. Exatamente. Então, a gente brinca, mas é justamente essa sensação que a população tem, que a comunidade... Mas tu sabes que eu vou te contar um fato pitoresco e contar para o telespectador também. Eu fui vereador aqui em Santa Maria, muitos anos atrás, bem na época daquela 1977, quando ainda existiam os resquícios, e era o forte ainda do regime arbitrário. E eu tinha um colega vereador, que era jovem, na época como eu também era jovem, só que ele era participante dos movimentos revolucionários, etc., e teve uma manifestação na praça. E ele que andava sempre na Câmara de Vereadores, de calça jeans, um bocó atravessado, aparece na praça no outro dia, no jornal de gravata. Eu digo, mas vem cá, tu vai para uma manifestação de gravata? Não, mas na hora da polícia bater, no de gravata ela pergunta antes. Mas realmente essa a visão, né? É essa a visão. Infelizmente, o próprio Estado, né, acaba tendo uma visão um pouco estigmatizante da sociedade, né? Se olha mais para aquele indivíduo mal vestido, se olha mais para o indivíduo de cor mais escura, enfim. É o que a criminologia diz, né? Quer dizer, existe um quadro de delinquência que ele é estigmatizado. Aquele delinquente, mesmo que ele não seja delinquente, ele é visto como tal, né? Exatamente. E aí, como ele é visto como tal, ele termina se tornando.
Essa visão preconceituosa Correto. que a sociedade tem e os operadores de segurança pública são integrantes da sociedade, eles acabam assimilando isso, está inserido no contexto e acabam agindo assim. Então, acho que nesse momento nós precisamos mudar radicalmente, nós precisamos mudar a questão dos instrumentos usados pelo Estado e nós precisamos também tornar um pouco o sistema processual mais ágil. Eu acho que o sistema processual no Brasil, ele permite muito essa protelação, às vezes até essa chicana processual que é feita pelos advogados, ganhando tempo, tentando prescrever os fatos. Nós temos que mudar um pouco, nós temos que tornar o nosso processo um pouco mais objetivo. Não é reduzir as garantias, pelo contrário, mas dar mais agilidade. A gente vê, às vezes, essa semana mesmo, uma acadêmica minha disse, professor, lá no meu estágio, eu estou fazendo uma defesa de um indivíduo que o senhor prendeu, em Júlio Castilhos, no ano de 2005. Quer dizer, ele foi preso em 2005, em flagrante, a denúncia saiu em 2010 e ele está agora em vistas de ser julgado, talvez em 2012. Quer dizer, há muita dificuldade, o processo anda muito lentamente, está faltando um pouco. E agora você referiu o Júlio de Castilhos, né? Nessas comarcas menores é pior, porque o juiz ele está sempre de passagem. Exatamente. Normalmente não tem juiz, né? Ou o juiz está lá... Então, as coisas não fluem, né? O processo não anda. Então, a sociedade fica carente de uma resposta efetiva, né? A sociedade quer a resposta. Não precisa ser a resposta mais severa, mas uma resposta. Eu acho que o sentimento de impunidade é que não pode acontecer. Esse sentimento de impunidade faz com que nós tenhamos um incremento de criminalidade. Quanto mais impunidade existir, mais crimes existem. Agora, se a resposta, mesmo que ela seja branda, seja uma resposta pequena, uma multa, uma pena restritiva de direito, enfim, prestação de serviço, mas se isso acontecer, já tira o sentimento de impunidade. Olha, eu fiz e respondi, mesmo que a resposta seja pequena, mas eu sofri uma resposta do Estado por isso. Ele ficou fichado, pelo menos. Exatamente. Ele está identificado. Exatamente. Não é a severidade da pena que vai dissuadir o criminoso, é a certeza de que não vai ficar impune. Essa sim pode ser efetiva no resultado. E isto provavelmente não termine com o criminoso, mas desincentiva outras pessoas a dizer, já que é tão fácil, eu também vou, né? Com certeza, com certeza. A gente vai acompanhando e vai verificando, assim, alguns indivíduos, eles começam já na fase da adolescência, né? Praticando pequenas infrações. Começam, às vezes, na sala de aula, Sim. em casa, enfim. E isso vai expandindo. A falta de consequência faz com que cada vez ele pratique comportamentos mais graves. E daqui a pouco aquele indivíduo que era um adolescente que fazia furtos no supermercado, na farmácia, furtava dos colegas no colégio, daqui a pouco ele está armado na rua assaltando as pessoas. Quer dizer, essa falta de consequência, essa ideia da cultura do adolescente que não há consequências, eu costumo ouvir diariamente isso. Sim. Doutor, não dá nada, entendeu? Quando se dá um conselho ao menor, a gente ouve isso. Bom, nós estamos conversando com o delegado da Polícia Civil, Sandro Meiners, e professor de Direito Penal e Processual Penal aqui na Unifra. Agora nós conversamos mais sobre a questão da segurança pública na prática e na teoria. No segundo bloco, nós vamos conversar sobre a segurança pública, como ele vê aqui em Santa Maria. Voltamos em seguida. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade.
ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o tema direito. Como dissemos no primeiro bloco, o nosso convidado é o delegado Sandro Meiners, e agora nós vamos conversar com ele sobre a sua experiência como delegado de polícia. Antes de vir para Santa Maria, esteve em São Borja, não é? Exatamente. E está em Santa Maria há quanto tempo? Desde 2004. Desde 2004? 8 anos, mais de 8 anos já atuando em Santa Maria. Principalmente à frente da DEFREC, né? Já andou em outras delegacias, mas a DEFREC é o principal. São 6 anos de DEFREC, né? Investigando a criminalidade mais pesada. Para que o telespectador que desavisado, né? O que é a DEFREC? É a Delegacia de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas. Mas, na verdade, a gente não atua em todos os furtos, em todos os roubos. A gente atua só naquele furto, roubo de quadrilha. É uma delegacia especializada, né? Exatamente. O tráfico como um todo e na questão de furto e roubos de veículos também, roubos de cargas, enfim. São os crimes que denotam uma investigação mais aprofundada, precisam de um trabalho mais qualificado, mais técnico, mais difícil de chegar no criminoso, enfim. Quando surgem esses problemas, eles acabam caindo no meu colo lá na DEFREC e a gente tem que solucioná-los. Nós temos visto aí pela imprensa nos últimos dias que a polícia, de maneira geral, tem apreendido grande quantidade de entorpecentes, né? Principalmente maconha. Não é? Como é que é o combate ao tráfico de entorpecentes? Na verdade, nós adotamos, e eu adotei isso, e é uma política que não é só minha, o próprio DENARC, que é o Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico, a própria chefia de polícia, ela tem uma política, que é um combate mais efetivo e um combate mais qualificado. Ou seja, não adianta a gente ficar ali prendendo o traficante que está vendendo drogas na esquina ali, que vende 5, 10, 20 pedrinhas de crack, que vende cigarrinho de maconha. Há necessidade de se combater aquele fornecedor desses pequenos traficantes. Então nós paramos de atuar em cima desse pequeno, quer dizer, não que a gente aboliu essa política. Mas não é prioridade. Mas não é mais prioridade, entendeu? Não adianta porque, na verdade, ele vai ser substituído por outro, o ponto dele já criou o fundo de comércio, já é conhecido do usuário, o usuário vai ali, vai continuar comprando drogas de outra pessoa que se encontrar no mesmo local, porque ele não compra do sujeito A, B ou C, ele compra naquele local. Né? E se a droga for boa, ele vai continuar comprando ali, independentemente de quem é o vendedor. Então, nós passamos a focalizar as nossas ações, e a DEFREC faz isso, e eu faço isso, justamente em cima de traficantes distribuidores, de traficantes que trazem droga da fronteira da Argentina, que trazem droga de outros estados e abastecem Santa Maria. Santa Maria tem um fator muito interessante. Logisticamente, a posição geográfica de Santa Maria permite que ela seja um ponto não só consumidor, pela grande quantidade de público jovem que existe aqui, que acaba sendo um mercado que domina o consumo, né? Mas também porque pela localização permite ser um polo distribuidor, não só para a região de Santa Maria, mas para as cidades circunvizinhas e outras regiões que acabam sendo abastecidas pelas drogas que chegam aqui em grande quantidade, são fracionadas e aí revendidas nesses outros municípios. Então nós focalizamos. Quando nós focalizamos isso, nós já aumentamos nos primeiros 9 meses do ano, né, em 3 trimestres, nós já superamos mais que o dobro das apreensões de cocaína e crack do que no ano passado e cerca de 6 ou 7 vezes mais maconha do que no ano passado. Então, as apreensões... 6 ou 7 vezes exatamente, mais? Nós já estamos com praticamente 160, 170 quilos de maconha apreendidos até o momento, este ano. Quase 200 quilos, mais ou menos 200 quilos hoje, né, 190, 200 quilos de drogas apreendidas em Santa Maria. A maconha preponderando. Por quê? Porque aqui há um forte polo consumidor de maconha. Toda uma questão se a maconha é prejudicial à saúde, se não é, enfim, eu acredito que sim, né? Até porque o que causa grande problema à saúde das pessoas no cigarro, por exemplo, é o alcatrão, né? E a maconha também tem alcatrão. Sim. Né? E o cigarro produzido pelas indústrias fumageiras tem controle de qualidade. O produtor da maconha não passa por nenhum tipo de controle de qualidade. Então, estão consumindo uma substância que é altamente nociva à saúde. Não se sabe nem o que é colocado, nem aonde é produzido. Porque tem muita mistura também, né? Muita mistura. Né? E, embora hoje estão revendendo, e os traficantes fazem propaganda disso, maconha transgênica, né? Uma maconha que tem menos odor,
né? Porque antigamente a gente sentia o cheiro do usuário de maconha a 100 metros de distância. Hoje não, essa maconha transgênica ela tem um pouco odor, ela deixa menos sinais visíveis nas roupas e na pessoa, enfim, ela tem uma qualidade diferenciada. Mas os efeitos nocivos dela são tão iguais quanto eram da antiga maconha comercializada. Então, voltando ao foco, nós estamos focalizando, objetivando esse combate e ele tem trazido resultados. Talvez nós não estejamos prendendo tantas pessoas quanto nós prendíamos antes. Mas a quantidade... A quantidade de drogas, a apreensão de valores, de dinheiro, a apreensão de veículos utilizados pelo tráfico. E aí, quando a gente aprende grandes quantidades, aprende veículos, aprende valores... E no caso dos veículos apreendidos do tráfico, há o perdimento do veículo. Exatamente. Né? O veículo fica recolhido e a pessoa não vê mais o veículo. E ainda tem um fator bem positivo, ele ainda pode ser utilizado tanto na repressão pela polícia, quanto na prevenção em entidades, enfim, que são voltadas a essa atividade. Então, isso é muito importante. Então, tu acaba gerando um baque, né? Tu acaba fracionando essa estrutura bem montada, porque o tráfico é uma estrutura muito montada, organizada, negócio, né? Existe disciplina, existe hierarquia, divisão de tarefas, quer dizer, é uma situação bem complexa, é difícil investigar isso, né? E quando a gente consegue atacar um grande organismo criminoso, uma associação bem montada, bem estruturada, e pegá-la em toda essa forma, com todos os seus bens, enfim, a gente desestrutura e causa a falta de drogas aos consumidores. Que inflaciona o mercado. Que inflaciona o mercado. Quer dizer, aí acaba, infelizmente, oportunizando a entrada de novos traficantes ou fortalecimento de outros traficantes que estão em atividade. Mas aí cabe às polícias, cabe ao Estado, e aí é uma incumbência do Estado, combater isso, né? A Polícia Federal tem a mesma atribuição, quer dizer, todas as polícias combatem esse crime, mas infelizmente a rede de distribuição é muito forte. Há uma grande falha preventiva por parte do Estado, o Estado não está tratando os nossos dependentes, né? Não há um local adequado para tratar essas pessoas, principalmente os adolescentes, que não há nenhum local específico, especializado, porque o adolescente é mais complicado. E o que é muito difícil, né? Um Estado que falta escola, que falta hospital, é complicado. Quer dizer, tem que ter espaço para tratar essas pessoas, né? A gente sabe que os usuários do crack, que são hoje, o crack é epidêmico, né? Ele tomou conta das ruas, em todos os locais, é um fator que só tende a se agravar. Eu estou prenunciando um cenário negativo, negro pela frente. Mas ouvi falar que no Rio de Janeiro, os próprios traficantes estão combatendo o tráfico de crack, porque o consumidor de outros tipos de droga, ele é para toda a vida, ou por um longo período da vida. E o crack liquida com o sujeito em pouco tempo e ele perde o consumidor. É verdade isso? Mas na verdade assim, ó, o usuário do crack, o problema, ele não vai morrer do uso do crack. Aí tem uma grande discussão, né? Sim. A gente ouve muita gente falando, o crack mata. Ele não mata, assim, eu conheço usuários de crack há 10 anos. Ah, né? é? Então, ele não mata tão simplesmente assim. Eles vão morrer de problemas que eles vão adquirir pela baixa imunidade que eles vão passar a ter com o uso contumaz dessa substância. Existem pessoas que fumam 30, 40 pedras por dia de crack. É mesmo? Exatamente. Isso é uma coisa absurda. Para isso precisam recursos, precisa dinheiro. Cada pedrinha de crack é comercializada hoje pelos traficantes nas ruas a R$5. Então, se o sujeito fumar 40 pedrinhas, ele precisa de R$200 por dia para sustentar o seu vício. E aí ele faz qualquer coisa para obter esses R$200. Exatamente. Ele mata, ele faz o que for Ele possível. perde completamente a noção das consequências dos seus Então, atos. engatando um assunto no outro, a questão do roubo e do furto, ele também está ligado ao tráfico? Com certeza. Se cortasse o tráfico, cairia bruscamente o furto e o roubo? Com certeza, nós reduziríamos essas estatísticas. E vou ousar dizer uma coisa aqui. A maioria das cidades hoje, e o Rio Grande do Sul como um todo, está tendo um incremento durante o ano do roubo de veículos, do furto de veículos. Sim, eu vi a roubo manchete pedestre. agora que aumentou, diminuir os homicídios e aumentou o número de roubo de veículos. Exatamente. Mas no ano, o homicídio continua aumentando. No estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, como de regra geral. Apenas em alguns locais em que os índices eram alarmantes, eles estão em declínio. Aqui em Santa Maria, de todas as estatísticas existentes, apenas uma está aumentando esse ano, que é o homicídio. E o homicídio, hoje, em Santa Maria, foge aos padrões estatísticos do Estado. O amigo aqui tem muito mais experiência com crime contra a vida do que eu. Por quê? Porque trabalha no Tribunal do Júri há muitos anos. Então, antigamente, o homicídio acontecia por briga de família, por briga de inclusive, vizinhos. É uma das razões pelas quais, hoje, o pessoal me pergunta, por que tu não faz júri? Eu não vou fazer júri para tratar de queima de arquivo, de vingança, de bandidagem. Eu não vou fazer júri para isso. E um percentual muito elevado hoje dos homicídios, ele decorre exclusivamente do problema do tráfico. Ou seja, briga de traficantes,
problemas entre usuários e traficantes ou problemas entre até usuários de drogas. Mas a droga sendo um fator motivante desses crimes. Se nós retirássemos a droga, nós reduziríamos talvez 70%, 80% essa estatística. As outras estatísticas, o furto em residência, o furto em veículo, o furto de veículo, furto, arrombamento, o roubo em residências, o roubo de pedestres, todos os outros indicadores estão caindo em Santa Maria. Eu vou dizer assim, nós chegamos a ter hoje 60% a menos do roubo de veículos que nós tínhamos ano passado. Mais de 50% menos furtos de veículos que nós tínhamos ano passado. Então, as estatísticas, elas estão diminuindo. Aumentamos a repressão ao tráfico, a repressão qualificada ao tráfico, reduzimos outros crimes. Então, isso está intrinsecamente interligado. Nos locais em que a repressão ao tráfico diminuiu, aumentaram as estatísticas de outros crimes. Então, eu ouso dizer, e a minha experiência me permite falar isso, que quando o combate é efetivo, quando se retira as drogas das ruas, nós diminuímos gritantemente os outros indicadores de criminalidade. O furto hoje é levado muitas vezes pelo usuário de drogas, principalmente o usuário do crack, né? As outras drogas, elas conseguem ter um certo uso controlável, né? Sim. O usuário do crack, ele não consegue fazer isso, ele perde completamente o controle. Por isso que se diz que a primeira vez que ele toma contato com a droga, ele já passa a ser um doente, um dependente, e aí ele passa a viver em função dessa substância, dessa famigerada pedra. Você esteve, há pouco tempo atrás, em diligências ao Rio de Janeiro, Minas Gerais. Qual é a experiência que você traz da repressão aqui e lá? Bom, é bastante diferente a realidade. A realidade do Rio de Janeiro, ela vamos dizer assim, parece uma realidade de guerra, né? Infelizmente, hoje nós estamos com as UPPs, enfim, que estão trazendo algum resultado, mas ela traz resultados exclusivamente nos locais em que elas foram instaladas. Sim. No morro vizinho, o problema continua o mesmo como dantes. Então, o que acontece? Aquela realidade do Rio de Janeiro, o tráfico tomando conta dos morros, funcionando como o poder dominante do local, né? E aí lá tem um outro problema que não é só o tráfico, são as famosas milícias, que continuam existentes, embora a gente não tenha mais acompanhado tanto na mídia, diminuiu um pouco aquela questão das milícias, elas continuam presentes e elas continuam se instalando em alguns locais. As milícias são formadas muitas vezes por policiais, que passam a estabelecer naquele local um poder paralelo e passam a cobrar dos moradores um preço para manter a segurança naquele local, o que na verdade deveria ser feito pelo Estado, pelo poder formal, né? Então o que acontece? Aquela realidade é muito diferente, o risco que os policiais correm lá é muito grande, a criminalidade é muito organizada, o furto, o roubo, enfim, ele é praticado com uma forma muito mais violenta, a vida vale muito menos, a sociedade é muito mais intranquila, enfim, é um contexto muito diverso. O crime é mais organizado, as facções criminosas, elas botam bandeira lá nos morros, lá, o morro pertence ao Comando Vermelho. É quase que militarizado. Exatamente. Minas Gerais vive uma realidade diferente. Eu estive na região metropolitana de Minas Gerais, é um contexto diferente, mas é muito mais violento que na região metropolitana de Porto Alegre. Então, nós no Rio Grande do Sul ainda temos uma realidade diferente. O sul do Brasil, talvez como um todo, talvez o Paraná já possa estar inserido nesse problema. E o que a gente começa a ver? Quando a gente vai lá e a gente vê os tipos de crimes que estão acontecendo lá, eles começam a migrar. Porque, na verdade, o criminoso ele está sempre adaptado às novas realidades, às novas tecnologias. Como todo mundo, né? E, às vezes, essas ações que a gente faz, quando nós vamos lá fazer uma prisão de um indivíduo, lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, lá em Minas, e nós trazemos esse indivíduo preso para cá, nós colocamos e inserimos ele num contexto. Sim, ele vem ensinar os outros aqui. Exatamente. Ele traz o know-how de lá para cá. Ele traz os conhecimentos dele e ele difunde esses conhecimentos. E, a partir daí, nós temos... vamos dizer assim, um marco que começa a fazer com que os criminosos locais comecem a usar novas tecnologias. Eu vou só dar um exemplo. Há um tempo atrás, a polícia de Santa Maria desbaratou uma quadrilha que arrombava os caixas eletrônicos. Sim. No Brasil inteiro. Uma quadrilha que era sediada em Joinville, Santa Catarina. Veja, com um alto padrão lá, porque roubava muito, porque amealhava muitos recursos nas suas ações criminosas. Esses indivíduos tiveram a sua formação, a sua capacitação, trabalhando como empregados nas indústrias que fabricam os caixas eletrônicos. Sim, aprenderam o ponto fraco. Exatamente. Então, eles acabaram presos e, como a ação era da polícia de Santa Maria, eles foram trazidos para Santa Maria. Acabaram criando aqui núcleos
de indivíduos que passaram a adotar as mesmas sistemáticas. Eles aprenderam, eles trocaram informações e hoje nós temos gente aqui especializada que faz isso com Então se qualidade. confirma mais uma vez de que a prisão, que as pessoas clamam tanto, muitas vezes funciona como a universidade do crime e não para ressocializar o preso que está lá. Ele entra ruim e sai pior. Na verdade, a gente tem que procurar evitar. Eu procuro isso nas minhas ações. Se eu puder evitar mandar para lá, para o presídio, quem nunca esteve lá, eu faço isso. Mesmo que às vezes possa parecer não correto naquele momento, não justo naquele momento. Ah, mas a lei indica que o caminho certo seria encaminhá-lo para lá. Porque tu vai colocar aquele sujeito num ambiente promíscuo. E ele vai lá, infelizmente, adquirir conhecimentos, ele passa a ser vítima de algumas ações dos outros criminosos que estão lá há mais tempo, que detêm o poder dentro do sistema, né? Porque infelizmente dentro do sistema existe uma briga de poder entre os apenados, entre os presos, e ele é colocado ali e ele tem que se sujeitar àquelas questões. E muitas vezes ele sai dali devendo favores. E aí ele tem que cumprir aquilo. Ele tem que cumprir. Ele não pode deixar de devolver aquele favor recebido para que ele tivesse lá uma tranquilidade enquanto estava preso. Vai ficar o gosto do Quero Mais, a conversa é ótima, eu acho que muito esclarecedora para todos nós, mas ficamos por aqui hoje com o tema direito, agradecendo o professor e delegado Sandro Menners pela gentileza de atender o nosso convite. E se você quiser ver o programa na íntegra, pegou o programa pela metade, pode assistir logo mais à noite, às 0h30, neste mesmo canal 19, ou então assistir pela TV Unifra, acessando o site da unifra.br, www.unifra.br. Acesse TV Unifra, o tema é direito, e lá o nosso programa estará à sua disposição para ser assistido a qualquer momento. Obrigado, Sandro, e até o próximo programa.